Bom, agora a gente vai começar a trabalhar com integrais múltiplas, tá? Integrais múltiplas, a gente vai trabalhar com funções, né? Bom, funções reais, né? Ou seja, a valores reais, são funções. A gente trabalha com integrais duplas. São funções de subconjuntos aqui do R2 em R. E integrais triplas são funções subconjuntos de R3 em R. A gente vai precisar, claro, saber calcular a integral de uma variável, porque depois a gente vai ver que para calcular a integral dupla a gente usa aquelas técnicas, né, de integrações de funções de R em R. E aqui a gente poderia calcular integrais, né, de mais variáveis, mas o nosso interesse aqui são as duplas e as triplas, tá? Que é o que tem mais aplicação para a gente aqui. Mas isso aqui pode ser estendido para qualquer quantidade finita de variáveis, tá? Então, integrais múltiplas é isso. São múltiplas variáveis, né? Então, aqui eu teria duas variáveis, né, x e y. Aqui eu tenho três variáveis, x, y e z, tá? Então, a primeira que a gente começa são as integrais duplas. Bom, vocês vão ver que a gente consegue calcular integrais duplas aqui sobre conjuntos B, mas não quaisquer conjuntos B, tá? A gente começa calculando essas integrais duplas, ou definindo elas, sobre retângulos. E depois a gente consegue calcular em regiões que a gente fala um pouco mais genéricas, tá? Mas não é... A definição vale para regiões quaisquer, mas não é tão fácil calcular para regiões quaisquer, tá? E o que a gente estuda são dois tipos de regiões. Primeiro em retângulos, né, que aí é mais fácil, e depois a gente estende quando essa região é delimitada por duas funções, dois gráficos de funções, tá? E aí, para uma região muito genérica, a teoria vale, porém fica difícil de calcular. Então, bom, a gente começa a definir a ideia da integral dupla em retângulos. O que é um retângulo, né? Então, eu vou considerar aqui, seja R, um retângulo. Vou colocar assim, AB, cartesiano CD, um retângulo. Bom, o que é isso, né? Quem é o R, né? A grosso modo, R é o conjunto dos pontos x, y e R2, tal que o x varia entre A e B e o y entre C e D. Tá? Isso que é um retângulo no plano. Tá? Então, a hora que eu escrevo R dessa forma, eu estou pensando nesse retângulo, tá? O produto cartesiano aqui. Bom, vamos só lembrar como que a gente define a integral de função de uma variável, tá? Vamos lembrar a definição de integrais ou integral de uma função g definido no intervalo fechado aqui a b em r. Então, como que a gente faz isso? Vamos ver aqui qual a motivação. Tá? Vamos colocar aqui com g de x maior ou igual que zero em AB. Então, qual é a motivação do cálculo da integral de uma função g real não negativa? Bom, vamos só lembrar aqui o que a gente faz.
Não estou falando das técnicas, tá? As técnicas lá vêm do quê? De relacionar o cálculo da integral com o cálculo de primitivas, mas isso só é válido por causa do teorema fundamental do cálculo. Mas a motivação geométrica do cálculo de uma integral desse tipo é cálculo de área. Então, a gente tem aqui um intervalo AB. Vamos pôr aqui o gráfico da função, vou colocar em verde. A, G de A, B, G de B. E aí aqui a gente tem o gráfico. Tá? Bom, o objetivo aqui é o quê? Calcular a área abaixo do gráfico, y igual a g de x, acima do eixo x e entre as retas x igual a A e x igual a B. Né? Então, a ideia é calcular x igual a x igual a B, calcular essa área aqui. Né? Esse é o objetivo, ou a motivação da definição do cálculo da integral de função vetorial. E como que a gente faz aqui? Bom, lembra que a gente divide o intervalo AB em subintervalos, em geral de mesmo tamanho, né? Aí aqui, então a gente particiona, né? O AX0, x1, x2, x3, x4, xn igual a B. Tá? B é o último. Então, eu divido o intervalo AB em n intervalos. Não precisa ser igual, mas depois a gente precisa que cada subintervalo aqui vá para zero. E aí, o que a gente faz? A gente aproxima essa área aqui, ó, digamos. Né? Eu escolho o ponto. Eu vou chamar aqui, ó, vou pegar a laranja, vou colocar aqui embaixo, tá? Vou chamar aqui ψ1 entre A e B. E aí eu pego aqui, calculo o jeito de ψ1, calculo a área desse retângulo. Depois, entre o intervalo x1 e x2, digamos, eu escolho um outro que x2. Pego aqui. Calculo a área desse retângulo. E vou somando todas essas áreas. É aquela soma de rima. Então, quem é a soma? Bom, a soma é... Eu vou colocar aqui a notação de somatório, aqui de 1 até n. E aí, somatório do quê? De todas as áreas. Bom, quem é essa primeira área aqui? Essa primeira área é x1 menos x0. Tá? Então, vamos colocar aqui que seria o delta x1. Delta x1 é x1 menos x0. Do modo geral, o comprimento de cada um aqui a gente chama de delta xi, que é o xi menos xi menos 1. Tá? Cada comprimento. Então, bom, aqui eu tenho um delta xi. Tá? Eu já estou colocando delta xi porque eu estou fazendo somatório. Porque eu coloco i igual a 1 ao delta x1. A altura desse retângulo é o quê? Bom, a altura é esse valor aqui. Esse valor aqui é g desse ψ1. Então, bom, para um retângulo qualquer é g de um ψi. Tá? Desculpa. Então, bom, a área desse retângulo aqui, ela é a base, que é esse comprimento aqui, delta x1, vezes a altura, g de ψ1. Desse outro, o delta x2, vezes g de ψ2. E aí cada um deles. Então, quando eu faço variar aqui de 1 até n, aqui a gente é chamado de soma de rima da g em relação à partição, né? Partição A igual a x0 menor que x1 menor que xn igual a b. Então, essa é somatória, né? E a gente define a integral de a até b de g de x dx como sendo o quê? O limite
quando n vai para infinito, e delta xi vai para zero, ou seja, todos esses comprimentos aqui tem que estar indo para zero, dá S. Aqui vamos só para, vou chamar de Sn, porque fica mais fácil. Está relacionado com aquele N. Na verdade é SMP, né, que depende da partição. P aqui, partição P igual, dá por isso aqui, fica mais fácil. SNP. Se esse limite existe, for independente dessa partição e desses QCIs escolhidos, então é o que a gente define da integral de g de x dx. E aí, bom, essa integral aqui, quando o g não é negativo, isso aqui é a área. Opa! Vou colocar lá de lá. Vou colocar lá de cá, fica mais fácil, né? Então, quando g é não negativa, então, de novo, só voltando. Isso aqui a gente define por essa integral definida, né? Como sendo esse limite. Se ele existir, for independente da partição escolhida e desses pontos aqui também, se e que a gente pega, tá? Então, se o limite existe e for independente da partição P e dos QCIs escolhidos, a integral aqui de A até B de g de x dx é a área, ou define, né? A área abaixo do gráfico de y igual a g de x, acima do eixo x e entre as retas x igual a A e x igual a B. Então, quando essa integral existe, né, ela vai ser o limite dessas que a gente chama de forma de Riemann, e ela define, né, ou ela representa a área abaixo desse gráfico, acima do eixo x e entre as retas x igual a A e x igual a B. Então, isso aqui é só recapitulando, né, de função de uma variável. Agora vamos voltar para funções de duas variáveis, né? Como ou qual é a ideia geométrica que está por trás aqui, tá? A gente vai estender em certo sentido isso aqui, tá? E depois a generaliza. A forma de definir a integral é que aí já não vai ter mais essa interpretação, né? Mas a gente consegue generalizar. Tá? Então, vamos considerar que a função, né? Seja f, aqui ó, o R é o retângulo, já eu vou dizer, tá? Ó, aqui é R números reais, onde o R aqui sem a barra é o retângulo, tá? Que é o AB cartesiano CD. Então, bom, vamos fazer um esboço aqui. Essa função, como ela vai no subconjunto de R2 em R, o gráfico está em R3, né? Então, deixa eu colocar aqui o retângulo. Ó, digamos aqui A, B, C, D. Então, aqui no plano eu tenho um retângulo. Então, o retângulo é esse aqui, tá? Vou fazer de outra cor, senão vou ficar de roxo. Retângulo.
Esse aqui é o retângulo E, tá? Bom, como a gente fez para a função de uma variável, eu vou supor primeiro que a f de xy é maior ou igual que zero para xy nesse retângulo R aí. Tá? Aqui é um problema geométrico. Tá? O objetivo aqui é ser calcular um volume. Ó, vou aqui, por exemplo, fazer o gráfico aqui dela. Digamos, só para a gente ter aqui mais um pouquinho para cima. Tá? Então, isso aqui é o gráfico z igual a f de xy. Então, o problema aqui é encontrar o volume abaixo desse gráfico, acima do plano xy e dentro desse retângulo F. Tá? Geometricamente, esse é o problema. Vou até fazer um desenho um pouquinho maior aqui, que acho que vai ficar mais fácil para a gente enxergar depois. Então, como encontrar ou como determinar o volume abaixo do gráfico de z igual a f de xy, por isso que eu pedi que o f de xy seja maior ou igual que zero, acima do plano xy e delimitado pelo retângulo R. Que é o AB cartesiano CD. Bom, a gente vai fazer da mesma forma que fez para funções de uma variável, tá? No cálculo de área. Agora aqui é o cálculo do volume. Eu vou só fazer aqui um gráfico um pouquinho maior para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Mais fácil para ver aqui o que eu estou querendo calcular. Como eu vou fazer isso, tá? Então, ó, bom, de novo, xy, z. Então, vou colocar aqui o A, B, C, D. Aqui eu tenho esse retângulo, né? Aqui é o retângulo E. Deixa eu colocar o gráfico aqui também. Certo? Isso aqui é só um esboço, né? Não tem forma, não tem nada. Bom, qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer do mesmo jeito que fez para cálculo da integral de uma variável. Tá? A gente vai dividir isso aqui em subretângulos. Para eu dividir em subretângulos, eu vou dividir, digamos, o intervalo AB aqui em subintervalos e CD também. Só para a gente ter aqui uma ideia. Tá? Então, dividir ele em subretângulos. E aí, como que eu faço? Bom, para cada subretângulo desse, vou escolher um ponto aqui, que é agora, um QCI, né? Opa, pra cá. Ele é um QCI J, porque ele depende do retângulo, né? No retângulo R e J.
e retângulos. Bom, se eu pego esse ponto aqui, a F dele, né? Esse J aqui, na verdade, ele tem duas componentes, né? Vamos chamar ele aqui, ele é um ponto do plano, né? Então vamos chamar ele aqui, ó, x e j asterisco, y e j asterisco, tá? É mais fácil, ele é um ponto aqui do plano. Então, bom, ele vai ter um valor aqui, a f dele. A f dele é um ponto aqui da superfície. Tá? Esse ponto aqui tem coordenadas x e j asterisco, y e j asterisco e f de x e j asterisco, z, y e j asterisco. Tá? As coordenadas desse ponto que eu vou colocar para cá, para não embolar, ela é x e j asterisco, y e j asterisco, f, x e j asterisco, y e j asterisco. Ponto do gráfico. Tá? Ou se quiser, ela tem uma determinada altura, né? Bom, lembrando que isso aqui vai dar exatamente a altura desse ponto, né? Se eu peguei ele aqui, ó, quem que é a altura? Ó, aqui é o valor da f de x e j asterisco, y e j asterisco, tá? E aí eu vou calcular o quê? Vou calcular o volume aqui desse sólido. Opa, B, uma coisa assim, né? O outro tá por trás, tá? Isso aqui é o quê? É uma caixa. Tá? Ou um paralelepípedo. Uma caixa retangular ou paralelepípedo. Vocês acharem melhor. Bom, qual é o volume disso? A base dele é um retângulo. Esse volume aí, vou chamar aqui P e J, desse paralelepípedo, ele é o que? A área da base, que é esse retângulo, que é a área do RJ, vezes a altura. Então, a altura é o valor da F. F, x e j asterisco, y e j asterisco. Esse é o volume desse paralelepípedo. E aí, o que a gente faz? Vai aproximar por todos os outros. Bom, depois eu vou considerar o outro paralelepípedo aqui. Digamos. Vou pegar, não sei, um pouquinho mais baixo, só para ficar. Aqui. Ó, então, o que eu vou fazer? Vou aproximar a área, o volume, né? O volume abaixo desse gráfico, acima do plano XY, delimitado por esse retângulo, somando aqui todos esses volumes de paralelepípedo. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Pode ver que ela é semelhante à da integral definida, mas na integral definida a gente vai estar ali somando áreas. Aqui a gente vai estar somando esses volumes. Tá? Então, para cada um deles. Então, deixa eu só escrever aqui, vou escrever em relação a essas partições, tá? Então, considere uma divisão do retângulo R em subretângulos RJ dada, ou RJ, vamos já exprimir quem é esse. Esses retângulos aqui são retângulos
xi menos 1, xi cartesiano, yj menos 1, yj. Bom, o que é isso? É o conjunto dos pontos xy que estão entre xi menos 1 e xi e o conjunto dos pontos, né, que o y, estão entre y menos 1 e yj. Tá? Onde? Vamos colocar aqui A igual a x0 menor que x1 menor que xn igual a b e C igual a y0 menor que y1 menor aqui que ym igual a b. Então, no fundo, eu estou dividindo aqui o intervalo AB em n subintervalos, o intervalo CD em n subintervalos. Tá? Então, eu dividi, temos n vezes n subretângulos. Então, a gente tem n vezes n subretângulos, né? Dividir essa parte aqui em n partes, e essa parte aqui em n. Então, eu tenho n vezes n subretângulos, tá? Bom, então a ideia aqui é que aproximar o volume, né? Eu não quero apagar aqui. Então, a gente vai aproximar o volume. Isso aqui, opa, não é igual, né? A gente vai aproximar ele. Por todas essas somas. Mas observe que agora eu tenho o x variando, né? O xi aqui e o yj. Então, eu vou ter duas somas. Eu vou ter uma soma em j, de 1 até n, e uma soma em i também, de 1 até n. Então, eu tenho essas duas somas. A f, né? Que vai dar a altura desse paralelepípedo, xij asterisco, yij asterisco, vezes a área do retângulo R e J. Isso aqui é uma aproximação para o volume. Tá? Então, vamos aproximar o volume somando todos os volumes desses paralelepípedos aqui. Tá? Então, vou deixar aqui, vou escrever só aqui embaixo. Tá? Vou apagar aqui. Eu não quero tirar o desenho um pouquinho. Deixar aqui mais um pouquinho. Então, o que acontece? Vamos só justificar onde xij asterisco, yij asterisco pertence ao retângulo R e J, é qualquer ponto daqui, e a área do retângulo RJ, isso aqui na verdade é o comprimento, né? Produto dos lados, que é um retângulo. Bom, esse comprimento, xi menos 1, e esse comprimento. Então, é o comprimento dos lados, produto do comprimento dos lados dos retângulos. Então, é o produto xi menos 1 vezes yj menos yj menos 1. E a gente pode escrever isso aqui como sendo delta xi vezes delta yj. Variação de x, variação de y. Bom, então, deixa eu voltar para cá. A gente vai definir a soma de rima dessa função f. Soma de rima da função f relativa a essa partição aqui, como sendo soma j de 1 até n, soma i de 1 até n,
F, x i j asterisco, y i j asterisco, delta xi, delta yj. Então, a ideia aqui é cálculo de volume, né? Interpretação geométrica aqui, para a gente definir o cálculo de volume. E aí, tomando limite m e n tendendo a infinito, né, cada um deles, com delta xi, delta yj tendendo a zero, naquela expressão, né? Nessa soma de rima. Não vou nem escrever, tá? Soma de rima, mas aqui é mais para vocês terem uma ideia geométrica do que está acontecendo, né? Qual é a motivação geométrica da definição de integral dupla, tá? Não estou muito preocupado que vocês saibam o que é uma soma de rima, porque no fundo a gente não vai usar, tá? Na função de uma variável a gente ainda até faz uma conta. Lá mostra para determinadas funções, por exemplo, x², x ao cubo, a gente tem uma fórmula para soma, né? Mas aqui já envolve mais variáveis e o negócio fica bem mais difícil. Tá? Mas aí depois vocês vão ver que não é difícil calcular. A gente tem uma, vamos dizer assim, uma formulinha parecida com semelhante ao teorema fundamental do cálculo, que ajuda o cálculo dela, tá? O teorema de Fubini. Mas tomando um limite isso aqui em SP, então, se eu calculo aqui o limite mn tendendo a infinito, né? Com essas partições aí indo para zero, da soma, isso aqui existe se esse limite aí existe e for independente da partição P e dos x i j asterisco y i j asterisco escolhidos então definimos a integral dupla vou apagar aqui, tá? A integral dupla de f sobre R, então sobre o retângulo R, por integral dupla sobre o retângulo R, f de xy dA. Então, observa que o x e o y, né? O R é um retângulo, então ele tem uma área, o dA é o elemento de área. Isso aqui é o limite quando m e n tendem a infinito, delta xi, delta yj tendem a zero, da soma de rima FP. Tá? Essa definição aqui, tá? Então, a ideia geométrica, para encontrar a soma de rima, a gente, né, e baseado no cálculo de volume, a gente pensou em f não negativo. Tá? Agora, essa definição aqui vale para uma f qualquer. Tá? Então, de novo, a integral dupla de f de xy dA ela é o limite dessa soma de rima desde que
isso aqui exista e não dependa nem da partição nem dos pontos escolhidos, tá? Só vou colocar essa observação aqui. Definição acima é válida para qualquer função f de R em R2, né? Perdão, de R em R, né, do retângulo, né, onde o retângulo, o R aqui é o retângulo, AB cartesiano CD é que R dos números reais, tá? Se Z igual a f de xy for maior ou igual que zero e existir a integral dupla, existir integral dupla sobre o retângulo R, f de xy dA, então esta integral é o volume abaixo do gráfico de z igual a f de xy, acima é o volume do sólido, tá? Vamos colocar aqui. O volume do sólido delimitado pelo gráfico de z igual a f de xy pelo plano de xy aí aqui, alguns lugares usa, né, e delimitar e pelo retângulo R, ou eu posso delimitar aqueles planos, né, ali eu vou ter o plano x igual a x igual a b, y igual a c, y igual a d, tá? Plano xy e retângulo R, tá? Então, eu posso substituir isso aqui também pelos planos, né? X igual a A, x igual a B, y igual a C e y igual a D, tá? Então, aqui eu falo desse pelo plano xy e pelo retângulo R, tá? A hora que eu falo pelo retângulo R, entenda-se isso, né? Porque os planos laterais aqui que delimitam, são delimitados pelo retângulo. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Claro que a gente não tem ferramenta nenhuma para calcular essa integral, exceto que se a função é não negativa, então eu procuro o cálculo de um volume, tá? Então vou usar essa ideia aqui para a gente calcular. Não vou fazer nenhum cálculo via soma de rima, como eu falei, é bem difícil de fazer. Dá para fazer? Até dá, se a gente pegar algumas funções particulares dá, mas vai dar muito trabalho, não vale a pena aqui não, tá? A gente vai ver já na próxima aula como calcular isso aqui, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu só ver a anotação que ele está usando aqui. Nem sei se eu estou com a mesma anotação dele. Ah, tá, colocou. Que eu gosto de diferenciar, né? Aqui observa que eu estou colocando a integral dupla sobre RDA, que é bem claro que eu estou enxergando isso aqui, uma integral dupla como elemento de área. Eu não gosto de ficar colocando dx dy por enquanto, porque envolve integrais iteradas. Então, você está falando uma integral dupla relacionando com integrais iteradas. Isso aí é o que define o teorema de Fubini.
Tá? Isso aqui é uma integral dupla. A integral inteirada é uma outra coisa. Aí depois a gente vai ver que elas têm uma relação. Tá? Bom, calcule integral dupla aqui sobre R de 1 menos x dA, onde R é o retângulo 0, 1, cartesiano 0, 1. Tá? Bom, como eu falei, né, nesse exemplo aqui a gente ainda não tem uma ferramenta que permita calcular ela. Que a gente tem a interpretação geométrica, né, que se essa integral existe e a função que eu estou aqui dentro é não negativa, isso aqui é um volume. Tá? Então vamos ver, interpretar isso aí como um volume, tá? Para calcular. Então, bom, o que é a minha f de xy? A minha f de xy é, o z igual a f de xy é 1 menos x. O que é isso? Isso aqui é um plano. Né? Então, bom, vamos colocar aqui, vamos ver a geometria que está por trás disso aí, para a gente poder calcular essa integral. Então, ó, primeiro, a minha região de integração é o, eu coloquei o retângulo, né? Na verdade isso aqui é um quadrado, né? Mais para o quadrado é um retângulo. Então aqui, ó, o x varia de 0 até 1, o y também. Então eu estou com esse quadrado aqui, né? Isso aqui é a minha região de integração. Tá? Bom, agora, z igual a 1 menos x, isso aqui é um plano, né? Para cada valor de y, eu tenho z igual a 1 menos x. Então vamos olhar, quando eu estou no plano y igual a 0, eu estou com essa reta. Quando o x é 0, z é 1. Quando o x é 1, z é 0. Então, isso aqui. São cópias dessa reta. Eu estou com esse plano aqui, tá? Aqui, deixa eu fazer pontilhada, né? Esse aqui é o plano z igual a 1 menos x, tá? Então, observe que isso aqui é maior ou igual que 0 em retângulo. Tá? 0, 1, cartesiano 0, 1. Então, quem é a integral dupla sobre R de 1 menos x dA? É o volume desse prisma. Então, a integral sobre R de 1 menos x dA, como isso aqui é maior ou igual que 0 sobre esse retângulo R aqui, é o volume do prisma. Então, no fundo, eu estou usando um argumento geométrico para calcular essa integral dupla. Tá? Então, eu não estou fazendo nenhum milagre aqui, não. Por quê? Porque eu sei a geometria disso aqui. Né? E vou só colocar esse prisma aqui, fica mais fácil para a gente enxergar. Então, vou colocar a base dele aqui, ela é um triângulo. Isso aqui é o prisma. Bom, então eu peguei e fiz o quê? Eu peguei isso aqui e virei ele, né? Como se eu estivesse enxergando aqui, ó. Aqui onde que está? Aqui é reta, né? Aqui eu estou com, para baixo, o eixo Y. Aqui como se fosse o eixo Y. Tá? Só girei ele aqui. Peguei ele e fiz isso aqui. Tá? Porque o volume dele depende da posição dele no espaço. Né? O volume do prisma, se ele estiver aqui, se ele estiver aqui, se ele estiver aqui, o volume é o mesmo. Tá? Então, só para a gente enxergar mais fácil qual é o volume desse prisma.
O volume desse prisma vai ser o quê? A área da base vezes a altura, né? Lembrando que aqui, esse retângulo vale 1, aqui, esse retângulo não, perdão, esse triângulo, né? Esse lado vale 1, esse lado vale 1, né? Aqui, esse comprimento aqui é 1, e a altura aqui é 1 também, tá? E essa altura aqui também é 1. Essa altura aqui também é 1, tá? Então, bom, a área da base desse prisma é a área desse triângulo, né? Triângulo retângulo, lado vezes lado dividido por 2. Tá? Vai ficar meio de 1 vezes 1, né? Que é meio. Então, volume é a área da base vezes a altura. A área da base é meio, a altura é 1. Isso aqui é meio. Então, bom, essa integral dupla aí sobre E de 1 menos x dA, ela é igual, é numericamente igual a meio. Então, observe que isso aqui é um número, né? Isso aqui é a unidade de volume, é o volume desse prisma, mas o valor dessa integral é meio. Então, observe que a gente usou a interpretação geométrica para calcular o volume desse prisma. Lembrando que não é qualquer um que eu consigo calcular, né? Se eu modificar aqui um pouquinho essa superfície aqui, já fica mais difícil, tá? Ó, vamos ver só mais um aqui, usando essa mesma ideia aqui. Ah, tá, não, mas aqui não vou conseguir. Não. Eu estava querendo fazer da esfera, mas da esfera não vale, porque eu não estou com domínio retangular, né? Esse primeiro argumento que a gente viu é quando o quê? O R aqui é um retângulo, né? Aí para a esfera eu precisaria de ter um disco. Aí a gente vai ver isso mais para frente, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui mais. Não, as outras aqui a gente já vai para o fubinho. Tá? Então, quando a gente conhecer a geometria, se a função é negativa, a gente pode interpretar a integral dupla como volume, tá? Mas, claro que a gente precisa da geometria. E aí, na próxima aula, a gente vai ver em relação a como calcular uma integral dupla sem usar isso, né? Sem estar dependendo da geometria. E sim, como que eu calculo uma expressão desse tipo, tá? Ela vai ser dada pelo teorema de Fubini. Ok?